dirigido, está sob a direção do MAN, Ministério à Mulher, né? Todo segundo domingo do mês, a direção do culto está com o MAN, né? E hoje nós estamos aqui dirigindo o culto com muita alegria, muita satisfação. E quero convidar, né, aquelas mulheres que ainda não fazem parte do MAN, né, que se anime, venha se unir a nós. Dia 5 de outubro, nós tivemos um chá aqui bastante abençoado, gente, foi uma bênção. Quem não pôde estar aqui conosco, não pôde participar, lamento, gente, vocês perderam. Foi lindo, né? O Senhor fez uma obra maravilhosa aqui. No final do culto, na hora da oração, mas tinha muitas mulheres aqui à frente. Tinha muitas mulheres aqui que foram tocadas pela palavra, né? A nossa reverenda Fabi trouxe a palavra, uma palavra também abençoada, uma palavra poderosa, que tocou nos corações. Eu fui muito abençoada aqui nesse chá. Então, gente, se prepare que o próximo vai ser melhor ainda. E se você ainda não faz parte desse ministério, venha se unir a nós, porque essas mulheres são guerreiras, valentes, que amam a Deus, né? Então, se una essas mulheres poderosas de Deus, amém? E hoje, quem vai trazer a palavra para nós é a nossa irmã Leia. Ela é minha amiga de oração, né, Leia? A gente juntinhas, a gente entra em cada batalha, cada guerra, que só o Senhor. Mas a gente tem vencido com o Senhor, com o Espírito Santo, a gente tem vencido e a gente tem crescido no Senhor. E hoje nossa irmã vai trazer a palavra, eu creio que vai ser uma bênção, porque Deus tem usado muito Leia, né, ajudando pessoas, orando, curando problemas da alma, da mente, né? E eu sei que Deus vai te usar hoje também, Leia. Que o Senhor seja contigo. Amém, amém. Graça e paz, igreja. Que bom estar na casa do Senhor, né? Que bom estarmos oferecendo o melhor de nós ao Senhor, como servos, né? Que é o nosso papel. Graças a Deus. E a gente não pode, ainda está tão forte na nossa lembrança sobre o chá, que a gente não para de falar, né, meninas? Foi bênção, foi bênção. E Fabi foi usada poderosamente pelo Senhor. E a nossa oração é que o tempo todo nós nos consagramos, entregamos ao Senhor para que aquele chá com o encontro de mulheres fosse um diferencial, que tocasse no coração daquelas vidas que entraram por essas portas. Recebemos muitas visitantes, mulheres, e na segunda-feira, Fabi, eu recebi uma ligação. Uma das participantes me dizendo que aquela palavra tocou muito ao seu coração e por esse motivo ela se posicionou diante do Senhor. Isso é lindo, né? É o retorno, é o feedback, né? Como o Senhor é lindo, é maravilhoso e a gente precisa disso, se certificar disso, né? O tema do nosso chá foi lá em... Pedi para colocar o tema do nosso chá, Esther 4,16, mulheres poderosas em Deus. E eu vou continuar, Fabi, depois de tudo isso, falando sobre Esther também, trazendo em pouco tempo, mas é tão interessante, por quê? Porque a gente pode trazer algumas considerações, e não exclusivamente só para mulheres, mas para a igreja do Senhor, homens e mulheres. Olha só, está na tela, o nosso tema vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Mulher de coragem, né? Poderosa em Deus, assim como a igreja de Cristo, quando a gente toma posse disso. A gente põe o Espírito Santo como nosso intercessor, que caminha lado a lado conosco, né? Maravilhoso. Então, o que eu trouxe aqui? A história de Esther é um testemunho poderoso de como Deus nos vê, como Deus nos valoriza e também nos capacita para cumprir o seu propósito.
Esse é o objetivo de trazer Esther novamente. Até porque é o mês que a gente fala sobre o lacinho rosa, o mês das mulheres. Então, a gente sempre traz a referência de uma mulher, mas é para os servos de Deus. Para começar, vai ser breve, mas eu gostaria da gente só ver esse contexto, a história. Quem foi Esther na Bíblia? Esther, uma menina órfã, exilada, criada pelo primo mais velho, Mardoqueu ou Mordecai. Foi aonde? Na Pérsia, num período de escravidão. Olha só as circunstâncias dessa mulher. Olha a história dela. Esther não tinha esperança, gente. Dentro dessa circunstância, tinha alguma? Não. Eles estavam condenados a quê? Entendeu? A morte. Então, o que a gente vê, como a gente vê Esther dentro dessa circunstância? Uma improvável, né? Mas Deus via Esther assim? Como é que Deus via Esther? Deus via Esther de uma forma muito especial e diferente. Esther foi levada para o harém do rei Assuero. Depois, Esther foi escolhida rainha. Ela era diante de Deus e nessa circunstância não mais uma órfã judia, mas nesse momento era amada, escolhida por Deus com um grande propósito para essa situação, para aquele momento e para aquele lugar. Bem, diante disso, a minha introdução aqui e o que eu quero trazer de considerações é: qual é a minha identidade? Quem eu sou para Deus? Como Deus me vê? Por quê? Quando nós entramos em crise, diante das circunstâncias da vida, coisas que nos assolam, todos nós, né? Nós entramos nessa dúvida, não é isso? Quando a tribulação, o desespero nos assola, a insegurança, o medo, a gente começa a se indagar e a se perguntar: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Como será que Deus está me vendo? Quem eu represento para Deus? Não é isso? Então, aí a primeira observação aí. Como Deus vê Esther e como Ele nos vê? Bem, Esther, com certeza, uma mulher amada por Deus de uma forma muito especial e com um grande propósito. E nós também. Deus nos vê assim, como um filho amado, nos valoriza, nos honra, independente das circunstâncias ou das nossas limitações. Nós somos tão preciosos para Ele, né? Deus nos vê diante de toda dificuldade terrena, de toda dificuldade humana, diante dessas fraquezas, Ele nos vê com o grande propósito que Ele fez e é especial e diferente para cada um aqui, porque nós somos únicos, não é isso? Cada um, Deus enviou um propósito e espera. E esse propósito, esse plano vindo da parte do Senhor, é com a melhor das intenções, é que eu e você saiamos muito bem, não é isso? Deus vê o nosso potencial, e Ele vê o nosso potencial como Esther antes mesmo de nós vermos, não é isso? Eu costumo sempre dizer, durante os depoimentos, aquilo que vem a mim, assim de diminuição, assim de dúvida, eu não sei quem eu sou, ou então não me acho capaz, e eu sempre digo, em Deus, você nem imagina o poder que você exerce. E é verdade. E quantas vezes o Espírito Santo nos leva a testar isso, né? A provar e a descobrir que realmente nele nós temos muita competência. Esther não imaginava que seria usada por Deus para salvar o seu povo judeu. Ela não imaginava isso. Ela estava diante de uma circunstância que se achava totalmente incapaz.
não descobriu isso até que o poder de Deus se manifestou nela, não é isso? Da mesma forma, Deus vê o nosso potencial. Jeremias, 1 João 3:1. Pode colocar? 1 João 3:1. Só para confirmar aqui o que Deus fala ao nosso coração e que é tão verdadeiro. Olha só. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Quem não está debaixo das promessas do Senhor, quem não teve uma experiência com o Espírito Santo, não vai entender que por tão grande amor fomos selecionados, fomos adotados como filhos. Por esse amor, tome posse disso, guarde em sua mente, mesmo antes de percebermos a nossa capacidade em Deus, Ele já fez isso comigo e contigo. Vamos ver Jeremias 29:11. Mesmo antes, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Antes, bem antes, o Senhor já havia proporcionado para cada um propósito para que tanto eu como você se der bem. O pensamento do Senhor é muito além da nossa imaginação, é muito alto e o plano do Senhor é perfeito. Bem, uma outra observação aqui, somos escolhidos e capacitados por Deus. Esther não era mais uma entre aquelas mulheres selecionadas para estarem ali no harém. Sabe quem era Esther? Uma escolhida do Senhor para um propósito específico naquele lugar. E isso é maravilhoso. Deus também faz isso conosco. Deus nos escolhe, nos capacita para cumprirmos o seu chamado. Quando eu disse aqui que nós somos servos, sim, a nossa missão é servir, e cada um com um propósito específico. 1 Pedro 2:9. Qual será o propósito que o Senhor colocou em nossas mãos como servos? Olha só o que diz o Senhor para cada um de nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que é melhor que isso? Isso é a afirmação do Senhor, do Espírito Santo, para cada um de nós, nação santa, eleitos, adquiridos pelo Senhor. Então, toma posse do teu propósito, que é específico, é teu. Lança a mão disso, vá à obra. Outra observação aqui, Esther e sua identidade em Deus. Ela precisou abraçar a sua identidade como filha de um Deus que tinha o quê? O seu povo como querido, como escolhido, para poder agir com coragem. Ela teve que assumir essa identidade diante do Senhor. E quando a gente não assume, quando a gente não olha com os olhos espirituais, a gente esmorece diante das circunstâncias. A tendência é você não ver a tua capacidade e não partir para a atitude, não é isso? Mas Esther, ela tomou posse rapidamente e ela conseguiu ver. Por quê? Quando Mardoqueu a desafiou para interceder pelo povo junto ao rei, ela hesitou. Foi rápido, mas tomando posse, mudou a história muito rapidamente. Ela se posicionou porque ela percebeu que havia ali um propósito. E que ela, Esther 4:14, por favor, ela entendeu, através do Espírito Santo, que ela não estava ali sem nenhum sentido.
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Isso é Mardoqueu falando com essa mulher, com Esther, e ela se posicionou. E quantas vezes esquecemos o que somos em Deus e hesitamos também como Esther, não é isso? Às vezes a gente dá um passo para trás e o Espírito Santo nesta manhã está só refrescando a nossa memória, trazendo à nossa memória o nosso compromisso diante do Senhor, daquele que nos amou, daquele que nos fez com propósito, para que a gente não hesite. A nossa identidade não é a que nós vemos, mas é através do Espírito Santo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Como Esther, devemos lembrar que somos mais do que as nossas circunstâncias, daquilo que se apresenta diante de nós e nos limita. Como Esther, nós somos mais que vencedores. Somos escolhidos e chamados para fazer a diferença no lugar que estivermos. Amém? Esther precisou confiar, mesmo quando tudo parecia difícil, quando o improvável estava diante dos seus olhos. Mas ela foi diante do rei, mesmo sabendo que iria morrer, quando assumiu a sua identidade em Cristo. Sabe, porque ela não estava só. Os favores do rei, Jesus Cristo, estavam sobre ela. E é assim contigo e comigo nesta manhã. Aí, por último, nossa identidade em Deus hoje, nesse momento, diante da circunstância, diante de tudo que se apresenta da realidade da tua vida terrena. Deus nos vê como filhos amados. Não importa de onde viemos, não importa as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos medos, somos amados, somos perdoados e capacitados. Isso é sempre. Quando você se coloca à disposição do Espírito Santo, o tempo todo ele trabalha para te capacitar, tirando tudo que quiser atravessar o teu caminho e cegar os teus olhos espirituais. Ele faz isso. Tome posse. A nossa identidade está nele e não nas circunstâncias. Olha só o que diz Romanos 8:37, que estamos também falando durante toda a semana. Apóstolo Paulo, falando para uma igreja perseguida, a igreja de Roma, né, sangrenta, as circunstâncias ali eram muito ruins. Todo mundo sem esperança, calado e jogado à sorte da morte, da masmorra, da via sangrenta, né? E aí o apóstolo Paulo encoraja essa igreja e que possamos tomar posse dessa palavra hoje, Igreja de Cristo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, diante de qualquer coisa que se apresente diante da nossa vida, já somos vencedores. Foi na cruz, não foi? Foi colocado na cruz. E que possamos tomar posse, porque essa é a nossa vitória. Qualquer situação, nada vai nos separar do amor de Cristo por cada um de nós. Bem, Deus nos chamou com um grande propósito de quê? De sermos luz e testemunhas desse grande amor no mundo de trevas, de escuridão, de destruição, de mentes contrárias à palavra de Deus, à verdade que vem dos céus. Esse é o grande propósito em nossas vidas, somos imagem e semelhança de Cristo. Então temos que resplandecer a luz e temos que resplandecer o amor. Isso é todo dia. Dentro desse propósito, a gente tem que entender que é processual. E ele vai acontecer processualmente se nós nos colocarmos à disposição. Se nós não sairmos do caminho de Cristo, da presença do Espírito Santo, isso vai acontecer o tempo todo. Efésios 2:10.
Olha o que diz Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nessas obras. Olha a intenção, olha o que ele fez, de que modo ele fez e para que ele fez, para boas obras. E para que a gente ande nessas boas obras, nesses bons resultados. Então, tomemos posse dessa promessa, dessa palavra que é nossa, cristãos. Aí eu concluo dizendo que Esté é exemplo de alguém que reconheceu a sua verdadeira identidade em Cristo, em Deus. E aí ela agiu com o quê? Com coragem e fé. E nós, eu e você, nós somos também com coragem, enxergando pelo Espírito, capacitados, com um lindo chamado por Deus. Não importa o que estejamos enfrentando, irmãos, não importa. O que se apresentar à nossa frente, nós temos o Senhor e somos mais que vencedores. As circunstâncias, todas, têm um propósito. E o propósito e uma visão sobre a nossa vida, que vai além do que a gente imagina, do que a gente vê. Então, se diante de todas essas circunstâncias existe um propósito, o que a gente tem que fazer nesse momento, nessa hora, hoje, é dizer: Senhor, eu me apresento diante da Tua presença e me coloco à disposição para ser usada por Ti, porque se eu tenho um propósito, eu tenho que realizar algo. O Senhor colocou nas minhas mãos, me capacita, me use, me mostre, me dê sabedoria, me prepare diante do teu altar para tal. Como você se vê e como Deus te vê? Bem, você se vê com olhos materiais, mas quando a gente vê a história de Esté e podemos tirar dela princípios, instruções e referências para a nossa vida cristã, nós descobrimos que Deus nos vê como filho, amado, querido, chamado mais que vencedor, escolhido, um Deus que nos ama todos os dias, nos protege, e nessa terra o nosso propósito tem que fazer a diferença. Nesta terra, neste momento, Deus te chama para fazer a diferença. Não é fácil? Não, meus irmãos, não é fácil. Mas em Deus podemos todas as coisas e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero encerrar trazendo a pastora Laudelina para orar pela Igreja do Senhor neste momento. O altar do Senhor está aberto aí no teu lugar, aqui na frente, como você quiser, sentado, mas coloque-se diante do Senhor e diga para Ele: eis-me aqui. Se coloque à disposição, deixe o Senhor te usar, que assim como Esté, possamos guardar em nossos corações que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E o Deus de Esté é o nosso Deus e há socorro para o povo de Deus através da oração. Então, o que Esther fez foi levar o povo a se humilhar perante a face do Senhor, clamar, e o Senhor trouxe o socorro. Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Se você quiser dobrar seu joelho, você pode orar. Fique à vontade, se quiser vir ao altar. Pai amado, nós te louvamos, Pai, porque há socorro para Israel. Há socorro para o teu povo. Há socorro para aquele que clama pelo teu nome. Há socorro para aquele que se coloca na posição para ser útil a ti. O Senhor precisa de um, Pai. Um que se levante como o canal do Senhor. O Senhor precisa de um, Senhor. Um que se coloca, Senhor, à tua disposição. Porque há poder. Através da oração, o Senhor libera o teu poder. E em ti o teu povo é mais que vencedor. Não há batalha que o teu povo não possa vencer.
resplandecer através do poder que emana do teu trono. Pai, eu oro por cada um aqui presente. O Senhor conhece o que vai na alma. O Senhor conhece as batalhas diárias. Ó Pai, que assim como Esté se levantou e o Senhor moveu terra e céu para dar vitória, que nessa manhã o teu filho, a tua filha, Pai, se levante como desbravador, como canal do Senhor, como instrumento do Senhor para dar vitória à sua casa, para dar vitória à sua família, para interceder, para se levantar, para se posicionar. Saber que do trono venha o milagre, do trono venha a vitória, do trono venha a resposta em ti. Nada é impossível, Pai. Que essa palavra ministrada seja um dinamite, Pai, que o teu filho precisa para se posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Não vou desistir. Eis-me aqui, Senhor, para me posicionar como instrumento do Senhor, porque a vitória virá sobre o teu povo, a vitória virá sobre a minha casa, a vitória virá sobre o teu trabalho, meu irmão, sobre a sua família, minha irmã. A vitória virá dentro do seu lar, porque você se posiciona como instrumento do Senhor, e o poder não é seu, o poder vem do trono, o poder vem do alto. No nome de Jesus, a vitória é do povo de Deus. No nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Graças a Deus. E dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde a sua saúde, o seu corpo, a sua alma, suas emoções, seus sentimentos. Guarde o seu espírito, te fortalecendo contra os ataques de Satanás. Que o Senhor guarde a sua família, seu trabalho e tudo que leva o seu nome. Que o Senhor guarde não somente agora, mas desde agora para todo sempre. Amém. Graças a Deus.